Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa aula de hoje com os terceiros anos da Escola Padre Gerson. Certo, gente? Provavelmente a gente, segundo o semestre, antes de terminar esse segundo bimestre, a gente volta presencial, mas é como a gente já vem falando, né? E vamos fazer o levantamento, porque tem aluno que não pode e não quer, tem medo de voltar presencial. Então, desse primeiro momento, não vai ser obrigado o aluno voltar presencial. Mas aquele que não tem nenhuma comorbidade, nem na família tem alguém com comorbidade, aí seria interessante voltar, porque aí as aulas presenciais é totalmente diferente das aulas online, né? Se todos nós tivéssemos recurso como deveria ter, eu particularmente acho bem melhor as aulas online, porque a gente tem mais recursos, a gente pesquisa mais, a gente corre mais atrás de conteúdo e a gente tem que tirar mais a dúvida. Já no presencial, a gente trabalha limitado, né? A gente trabalha com aquele conteúdo que a gente tem ali, o livro, e pronto. Online, não. Você, conforme você tiver disponibilidade, você tem conteúdo aí até você aprender, certo? Alguém levantou a mão, Beatriz, quer falar alguma coisa? Ô, professor, Oi, é, Mariana. o Pode falar. pessoal que trabalha agora o dia todo, como é que vai ser a questão? Eita, São os Mariana, professores. esse é um dilema que a escola já estava até conversando sobre isso. Isso é um problemão. É um problemão por quê? Porque a escola vai voltar, o aluno vai dizer, o professor, vai dizer a escola, não o professor, vai dizer a escola, né, que está trabalhando, e aí, como vai fazer? Eu não sei como a escola vai resolver. Pelo que eu já ouvi, a escola vai ter que chamar esse aluno e dizer, você vai optar. Enquanto tiver o semipresencial, beleza, o aluno está tranquilo, porque o aluno está trabalhando e ele ainda continua fazendo as atividades e participando online. Já quando todo mundo, que eu acho que esse ano não volta todo mundo 100%, não. Eu acho que não. Vai voltar assim, híbrido. Né? Mas, caso volte 100% presencial, aí a escola vai exigir que seja obrigado esse aluno voltar. Aí o que acontece? O aluno vai optar. Ou trabalha e estuda à noite, ou deixa de trabalhar e vai estudar de dia. Isso é, se for 100% presencial, mas de início não vai ser, não. Aí complica, né, a vida de vocês. Pode falar, Era, Maria. era o que eu já estava pensando, se voltar às aulas são presenciais. Eu vou ter que ir na escola para procurar outra escola para eu começar a estudar de noite. Porque não É, tem como largar o meu emprego. porque fica. O emprego já é tão difícil. Eu até entendo o lado de vocês, né, que estão trabalhando. O emprego já está tão difícil. A gente já arrumou um e perder assim. Aí, claro, se a gente for olhar pelo lado da educação, do futuro, mais um futuro mais distante, vamos dizer assim, é melhor a pessoa escolher a educação. Mas só cada um sabe sua necessidade de hoje, né? Não adianta eu dizer, minha gente, pare de trabalhar e vá estudar, porque a gente não sabe. Cada um sabe o sapato que aperta. Esse é o ditado, né? Sem contar que agora, se eu largar um emprego para eu voltar depois vai ser mais complicado, que atualmente estamos numa pandemia e o mercado de trabalho não está fácil. Eu entendo isso, Mariana. É complicado. Até a escola também entende, né? É complicado, mas só que a sorte ainda, que eu acho, para alguns de vocês, uma boa parte de vocês estão trabalhando, é esse sistema híbrido, que provavelmente, como não vai ter vacina esse ano para todo mundo, que só pode voltar 100% presencial quando tiver todo mundo vacinado, essa é a verdade. Aí, esse ano ainda vai poder ficar nesse híbrido. Aí, quem trabalha, participa quando dá, assim, por exemplo, no meu caso, o aluno só não participa se não quiser mesmo, essa é a verdade, porque a gente grava o conteúdo é exposto na rede, no grupo, e a hora que esse aluno tem disponibilidade para assistir, ele assiste e produz atividade. Claro que não vai ser a mesma coisa como presencial, que a gente escuta, a gente tira dúvida e a gente questiona, mas já é um lado, já tem uma ajuda. Agora, aquele aluno que não quer mesmo, aí
não procura de jeito nenhum. É como, gente, coloquei a nota de vocês já no Sageal. Quem tem acesso a Sageal já pode olhar as notas. Olha só, agora tem muita gente que ficou sem nota, muita gente ficou com nota baixa. Então, isso do primeiro bimestre é um problemão. Por quê? Porque, como eu falo para vocês, é para vocês enviarem as atividades. Eu fui procurar nome por nome as atividades que tem enviado. Aquele que enviou tudo ficou com uma nota ótima. Aquele que enviou algumas tem uma nota que merece. Aquele que não enviou nenhuma, pronto. Aquele que só fez o simulado, vamos dizer. Aí, eu deixei 2, vamos dizer assim, uma hipótese. Porque só foi o simulado. De tanta coisa que a gente fez, só foi o simulado. Então, não adiantou muita coisa, né? Aí, o primeiro bimestre acabou. E tem gente ainda que está me enviando a atividade do primeiro bimestre. Gente, primeiro bimestre acabou. A atividade agora é do segundo bimestre por diante. Claro que a gente vai ter um momento de recuperação, vai ter um momento, mas esse momento a escola ainda vai dizer data, vai dizer como a gente vai fazer. Mas agora a gente está ligado ao segundo bimestre. Então, a atividade da quinzena, gente, como a gente passa, como eu passei para vocês, essa é muito importante. Essa é a que fica arquivada, essa que fica no documento. Por isso que eu analiso essa atividade de quinzena de vocês. Aí eu não encontro, muita gente não encontrou a atividade da quinzena e é um problemão, porque aí eu não tenho como criar uma nota e colocar para vocês. Tinha que colocar uma nota adequada com vocês, não é verdade? Agora, veja bem, gente. Aí eu vou pedir a vocês agora nesse segundo bimestre. Entenda e preste atenção. Quando vocês entregarem as atividades que forem propostas do material físico, o que é que vocês fazem? Olha só, o que é que vocês fazem? Porque esse primeiro bimestre eu tive um problema sério para procurar atividade, foi um trabalho imenso. E eu posso ter passado, não ter encontrado. Como é que você vai fazer? Você vai colocar a foto da atividade no PV, pode jogar as fotos tudo. Depois que jogou a foto da atividade, embaixo você vai botar a legenda. Aluno ou aluna fulano de tal, da turma fulano de tal, atividade da quinzena, aí você bota a data que está o material físico. Estão entendendo, né? Olha só, coloca a foto, não é o nome da atividade na foto, não. Isso tem que ter, isso é fato. Estou dizendo, depois que vocês enviam uma foto para mim, vocês colocam a legenda embaixo. Seu nome completo, não pode ser primeiro nome, que pode ter outros alunos com o mesmo nome, que teve uma turma que foi uma dificuldade grande para saber quem era um Eduardo, porque existia 3, só colocou Eduardo e agora? Nome completo, a turma e o período da quinzena que está no material físico. Esse é essencial, porque se você não colocar, você corre o risco, quando eu for procurar as atividades para colocar no sistema, não encontrar. E você ser prejudicado com a nota. Por isso que agora estou exigindo. Coloca a foto da atividade, enviou para mim no WhatsApp. Depois que vier, você coloca a legenda, se quiser uma setinha, um dedinho apontando. Professor, aqui é a aluna fulano de tal, da turma fulano de tal, e do período da quinzena tal. E aqui, ó, pronto. Aí eu já sei que está ali. Quando eu vou olhar, eu digo, olha, turma, eu vou olhar a atividade, certo? Entenderam, gente? Alguma dúvida sobre isso? Sobre como vai ser a entrega da atividade? Eu sempre estou falando, alguns entregas eu estou falando, não vou falar mais. Já estou explicando qual é o motivo. Vocês vão entregar e já vão colocar a legenda. Não é na foto, é depois que envia na legenda no WhatsApp para ficar marcado. Porque no meu PV eu já sei, a atividade tal já foi, certo? Essa do segundo bimestre tem que ser assim, ok? Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Pessoal, outra coisa também. Aí eu fiz análise, como eu faço, vou fazer logo agora de início, que tem muita gente aqui. Sempre aquele que faz o que o professor orienta, ganha um pontinho. O que é que eu vou fazer? Já começando agora. Vão abrir a câmera, vou contar 5 segundos, registro a foto e no final do bimestre dou uma pontuaçãozinha, certo? Como eu fiz no primeiro bimestre. Muita gente teve alguma pontuaçãozinha a mais e muita gente não teve nada.
Certo? Então eu vou agora contar 5 segundos e fazer esse registro. Certo? Quem quiser ter esse registro para ganhar uma pontuação mais à frente, fica à vontade. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Todo mundo olhando para a foto que eu vou fazer o registro agora. Pronto, já fiz o registro. Quem abriu a câmera, no final tem essa pontuação. Deixa eu só fazer o registro dela. Não é obrigado, como eu sempre falo para vocês, aqui vocês não são obrigados a nada, são orientações do professor, e caso vocês façam, vai ter uma premiação, certo? Então, gente, alguma pergunta para a gente começar? Queira fazer alguma pergunta? Aí eu pergunto a vocês, já conseguiram fazer o pedido de isenção da taxa do Enem? Quem conseguiu aqui? Eu consegui. Conseguiu, graças a Deus. Quem mais conseguiu? Maria Eduarda, Alice, Elias, muito, Gabriela, ótimo, estou gostando de ver. E os outros conseguiram, gente, pedir a isenção de taxa, Graziele, Camilo, muito bem. Os outros conseguiram, pediu Beatriz, ótimo. A isenção de taxa, gente, lembrando, essa isenção de taxa vai até dia 28. Se você perder esse prazo e for tentar fazer o Enem, vai ter que pagar. Então, se orienta, é um direito de vocês, é um direito meu, gratuito, porque eu não faço. É tudo online, eu não vou enfrentar fila, nada. Dúvidas, vocês entrem em contato com a escola, que a escola vai ver um melhor dia para vocês irem na escola e a escola fazer esse pedido de isenção para vocês, certo? Porque só a escola lá que é bom presencial, fazendo aquelas perguntas para ativar essa isenção de vocês. Ok, gente? Então vamos lá. Gente, hoje eu quero revisar com vocês, eu estava pesquisando aqui um videozinho sobre o uso correto da vírgula, que eu vejo muito de vocês ainda com essa dificuldade, quando usar, até nos textos de vocês, falta algumas vírgulas. Tem alguns textos que eu estou recebendo, já vi que tem uma pequena melhora, mas já está melhorando. Então quer dizer o quê? Se você continua fazendo o que o professor está orientando e mandando o professor dar uma analisada, quer dizer que você está melhorando. Chegar no dia do Enem, o seu texto vai ficar bem melhor e a sua pontuação vai subir um pouquinho. Agora, aquele aluno que não faz as propostas de redação que o professor pede, não manda para o professor dar uma olhada, aí fica difícil. O que eu estou notando de algumas pessoas que já enviaram, que estão enviando, que já estão, claro que tem que melhorar ainda, mas já estão entrando na proposta que sempre eu falo, da introdução, desenvolvimento e a conclusão prevista para o Enem. O que é isso que eu sempre falo? Que você tem que falar do tema, problematizar o tema e dar uma solução para o tema. E tem alguns que já está chegando nesse conceito. Eu espero que daqui mais para frente você chegue mesmo nesse conceito, porque o bom é isso. Quando for quarta-feira que a gente. Quarta não, quinta, né? Que a gente tem 2 aulas, aí eu falo mais um pouquinho sobre a produção textual, toco mais na tecla, vou trazer outras redações para a gente ler, para vocês entenderem o contexto, para eu sei que e vocês, prestando atenção, e vocês fazendo, botando em prática o que a gente fala, a tendência é só melhorar. Certo, gente? Então, pessoal, olha só. Eu trouxe aqui um videozinho muito importante, que é o uso correto da vírgula, quando usar. E você já sabe mais do que ninguém que a vírgula, ela interfere muito em nossos textos. Pode, se a gente não souber usar o uso correto da vírgula, a gente pode transmitir uma mensagem que não era aquilo que a gente queria. Por isso que é muito importante vocês terem um conhecimento e uma base para poder usar a vírgula, certo? Aí eu trouxe um vídeo bem interessante, tem algumas dicas, algumas orientações, vou passar para vocês. Façam algumas anotações, que depois do vídeo a gente pode conversar um pouquinho, certo? Deixa eu transmitir para vocês, só um minuto. Qualquer coisa, só perguntar.
Pronto, estão vendo aí? Deixa eu ver aqui. Estão vendo, né? Pronto, gente. Aí eu vou desligar meu som, o meu áudio, para você ficar melhor a, a imagem e a resolução, certo? Vamos lá. Tudo bom com vocês? E bora lá para nossa aula sobre uso da vírgula, professora. Eu vou meter o sinceridade aqui para você, professora. Eu não gosto da vírgula porque eu não entendo isso daí. Eu sempre erro isso daí. Calma. Ô, tá comigo, tá? Ô, sucesso aqui total. Vem comigo que você nunca mais erra isso daqui, ó. O que eu vou mostrar nessa aula para você? O uso obrigatório da vírgula. Então, quando você chegar ali na sua prova, cheguei na prova, cheguei na minha redação, você sabe que em determinados contextos você tem que colocar vírgula, você nem perde tempo. Você vai bater o olho, você já sabe que tem vírgula, e é isso que eu vou mostrar hoje para você nessa aula, tá? O uso obrigatório. Depois eu vou postar aqui para vocês uma outra aula que eu mostro o uso proibido, quando você nunca usa vírgula, que você vai bater o olho e você fala, se eu meter uma vírgula aqui, eu tô pedindo para ter desconto na minha nota, que eu tô loucão, eu tô loucura. Eu não posso colocar vírgula aqui. Então eu vou fazer assim, aulas separadas para que você entenda o conteúdo completo, combinado? Se você está na minha plataforma, você não precisa nem esquenta a cabeça, porque lá já está tudo separadinho para você, tá bom? Olha só, uso da vírgula, uso obrigatório. O que eu posso te garantir? Que terminando essa aula, para não perder tempo, você vai aprender a função da vírgula. Primeira coisa, para que serve a vírgula? Para que esse negócio que vírgula é respiração, professor. Eu sei a função da vírgula. É para que eu não morra, para que na hora que eu estiver lendo eu pare para respirar. Você não me pirrasse, aí. Ó, aprender as regras de quando usar sempre a vírgula e, claro, vai ter uma atividade final, um exercício final que eu sempre coloco para a gente praticar e fixar o conteúdo, beleza? Vamos lá. Vírgula, vírgula. Ô, professor, eu tenho muita dúvida no uso da vírgula. Eu gosto quando vocês falam vírgula. Eu adoro, é muito bonitinho, mas é vírgula. Vamos lá, é vírgula. Um dos maiores geradores de dúvida nos alunos. É ou não é, gente? É, professora. É um calo no meu sapato. O calo não é no sapato, o calo, né, Rod? O calo é no pé, o calo, no caso do calo. Então, teria que ter a mágica da edição aí, né? Não sei o que... Sei. Um dos maiores geradores de dúvidas nos alunos, e eu vou tirar essas suas dúvidas hoje. Primeira coisa, a vírgula, ela é uma pontuação usada para separar expressões de uma frase, para enfatizar ou impedir ambiguidades. O que é ambiguidade? Que você gere ali no momento que se você escreve um texto, você gere o duplo sentido. Né? A ambiguidade é quando você você não consegue entender quem é o referente da oração. A frase está ambígua, então a vírgula ajuda você a evitar essa ambiguidade também. Vírgula não é respiração. Vírgula não é respiração. Vírgula é uma exigência sintática. Você tem que colocar a vírgula em determinados contextos, tudo bem? Obrigatoriamente, e nem sempre ela vai coincidir com a pausa da sua respiração. Não tem nada a ver com respiração. Ela é uma exigência gramatical, gente. Tem que colocar em determinados contextos, e em determinados contextos ela é proibida, porque senão você acaba errando gramaticalmente ali naquele contexto, naquele trecho da sua prova, tudo bem? Seja para responder uma questão objetiva, seja para escrever uma redação. Vamos lá, uso obrigatório da vírgula. Primeiro, começando levinho aqui, começando levinho com você. Separar termos de mesma função sintática. Professor, não, começou levinho, professora. Nossa, você é show, você é boazinha mesmo, legal você, pro. Doei a ele um relógio, uma camiseta e um terno. Opa, uma camisa e um terno. Separar termos de mesma função sintática. Doei a ele um relógio, uma camisa e um terno. Quem doa, olha lá, doei a ele, né? Quem doa, verbo transitivo, porque precisa de complemento. Quem doa, doa algo, mas doa a alguém. Quem doa, doa algo, mas doa a alguém. Quantos complementos esse verbo pede? Isso, ouvi você gritar daqui. 2 complementos, tudo bem? Quem doa, doa algo. Doa o quê? Um relógio, uma camisa e um terno. Mas doa a alguém. Doa quem? A ele. Tudo bem? Então, eu tenho meus 2 complementos aqui. Então, eu tenho o objeto indireto e eu tenho o objeto direto. Certo? Então, verbo transitivo, direto e indireto.
Fiz uma análise sintática super rápida, super simples aqui. Então, quando eu falo que a vírgula ela separa termos de mesma função sintática, porque olha só, um relógio, uma camisa e um terno exercem função de objeto direto. Então, como que eu estou separando todos esses termos? Aqui, tem uma aula sobre vocativo aqui, hein? Aquilo que eu evoco, é a forma que eu evoco, a forma que eu chamo um ser, alguém, uma entidade, né? Então eu falo assim, filho, desça já daí, né? Quantas vezes a gente fala isso para a criança durante o nosso dia, né? Desça já daí. Travou? Filho, pare de Foi não, a tentar se internet matar, você aqui tá criança. tranquilo. E aí, gente? Travou, tá indo. Desça da estante, pode morrer, criança. Agora- Então, agora tá filho normal. é a forma que eu estou Ok. evocando este ser, esta pessoa, esta entidade, não é verdade? Então, como que eu separo o vocativo da oração? Sempre por meio de uma vírgula. E o vocativo, gente, ele sempre está com a vírgula. Se o vocativo estiver no final, ele tem uma vírgula antes. Se o vocativo estiver no meio, ele fica entre vírgulas. Então, eu falo assim, ó, filho, desça já daí. Desça já daí, filho. Desça, filho, daí. Então eu falo assim, ó, desça, pode ser assim também, hein, gente, ó, desça, filho. Já daí, né, daí, tudo bem? Então fica sempre entre vírgulas. O vocativo, ele é sempre isolado por uma vírgula, sempre, sempre, tudo bem? Isolar o aposto explicativo. Professora, eu não sei o que é aposto explicativo. Vai assistir a aula de aposto que eu também tenho aqui para você. Alexandre, rei da Macedônia, venceu a guerra. Então, ó, o aposto explicativo rei da Macedônia fica sempre entre vírgulas. É obrigatório isolar o aposto explicativo entre vírgulas. Tudo bem? Tranquilo? Separar local e data. Isso aqui a gente sabe. Todo começo de ano a gente fala, esse ano eu vou me dedicar tanto que eu vou copiar até o cabeçalho da lousa de tanto que eu vou me dedicar. Olha o cabeçalho aqui, ó. Tudo bem? São Paulo, 2 de outubro de 2022, ok? Então, como que você separa local e data? Por meio de uma vírgula. Local e data. Beleza? Marcar a elipse, o zeugma, né? De um verbo. Ah, professor, não, ficou facinho agora para mim. Agora você facilitou minha vida. Elipse, gente, elipse ou zeugma, né? É a supressão, é quando você coloca um verbo, um termo facilmente subentendido. Ele não está ali, mas você consegue entender que ele está ali. Quer ver? Ó? Eu falo assim: vou ao cinema, minha irmã também. Vou ao cinema, minha irmã também. Como que eu marco que eu estou falando que minha irmã também vai? Só que ao invés de repetir o verbo ir, eu coloquei uma vírgula. Vou ao cinema. Minha irmã também vai, certo? Então, eu coloco uma vírgula para fazer ali a elipse de um verbo, de uma palavra facilmente subentendida. Deu para sacar? Então, elipse, só para vocês entenderem, a elipse é a omissão de um termo facilmente subentendido. O zeugma também é um tipo de elipse. Ele é a omissão de um termo facilmente subentendido. Qual que é a diferença? A diferença é que o zeugma é um termo que eu falei anteriormente. Então, eu falo assim, ó, vou ao cinema, minha irmã também. Então, ao invés de colocar o verbo novamente, né, eu já falei o verbo aqui no começo. Então, isso é um zeugma. Eu usei uma vírgula para indicar que eu fiz a supressão desse verbo. A elipse é quando eu viro para você e falo assim, ó, quanta maldade na terra. Quanta maldade na terra. Você entendeu? Quanta maldade há na terra. Vocês perceberam que eu fiz a supressão? Só que nesse caso eu não coloco a vírgula, certo? Então, eu não falei este verbo haver antes, por isso que eu chamo só de elipse. A partir do momento que eu falei este verbo antes, eu coloquei uma vírgula para suprimir este verbo, aí eu chamo isso de zeugma, que é um tipo de elipse. Tudo bem? Ah, professora, eu quero me aprofundar mais nos conhecimentos sobre este assunto. Você vai ter que estudar lá as figuras de linguagem. Eu explico esse conteúdo lá dentro das figuras de linguagem. Isolar expressões exemplificativas ou retificadoras. Eu, por exemplo, gosto de viajar.
Ah, então aqui eu tenho uma expressão exemplificativa. Como que eu isolo essa expressão exemplificativa obrigatoriamente? Por meio de vírgulas. Para você não colocasse vírgula aí, estaria certo? Não, porque eu não estou te ensinando o uso obrigatório da vírgula, criatura. Então, obrigatoriamente tem que ter vírgula ali. Tudo bem? Quando eu coloco expressões exemplificativas ou retificadoras, eu tenho que colocar, ó, eu não irei à festa dele. Ou melhor, retificando, tudo bem? Eu jamais iria a qualquer festa dele. Caraca, pesou aqui o clima, hein? Então, ó, eu não irei à festa dele. Ou melhor, eu jamais iria a qualquer festa dele. Então, aqui eu coloco essa expressão retificadora também entre vírgulas. Difícil? Não, professora. Nossa, professora, pior que nem é, ó. Coloca aí nos comentários para mim uma oração que apresente um uso obrigatório da vírgula. Pode escolher qualquer. Deixa eu voltar aqui, viu, gente? Então, veja bem. Ela explicou aqui mais ou menos o uso básico para você saber quando usar a vírgula. E você sabe que a vírgula ela é tão importante quanto a pontuação. Por quê? Porque se a gente escreve um texto e a gente não usa corretamente a vírgula, o nosso texto pode ter uma informação diferente daquela que a gente quer passar, não é? Olha um exemplo, você bota a vírgula aqui, vamos dizer, vou comer gente, vou comer gente. Olha só, ela todinha, vou comer gente, fica sem entender. Como assim você vai comer gente? Você é canibal para comer gente? Mas a partir do momento que você usa uma vírgula e coloca ela no local correto, a frase fica com a mensagem totalmente diferente. Vou comer, vírgula, gente. Tá vendo? Vou comer, vírgula, gente. Então, dá a entender que você quer comer. Mas sem a vírgula, vou comer, gente. Então, isso muda totalmente o sentido da vírgula. Por isso que você tem que ter cuidado quando usar sua vírgula para não passar uma mensagem que você não esteja pensando. Isso principalmente aqueles que vão construir um texto, uma produção textual, que o Enem exige muito, que é a primeira competência que ele fala. Essa competência é o uso correto da ortografia, da palavra correta, da pontuação. Então, é a primeira competência. E vocês sabem que na redação nós trabalhamos 5 competências. Cada competência 200 pontos. E cada erro, dependendo se for um erro leve, tem corretor que não desconta, mas dependendo da gravidade do erro, é 40 pontos que ele tira. Então, eu tenho 200 pontos na primeira competência. Eu errei pontuação da vírgula, fico menos 40, então eu tenho 160. Errei uma palavra correta, tiro mais 40, então quer dizer, já fiquei 120. E assim sucessivamente. Isso depois que você tem aquela estrutura toda da redação. Aquela estrutura que eu sempre venho falando com vocês, para que vocês entendam e você coloque no seu contexto, que é falar um pouco do conteúdo, você problematizar o conteúdo, encontrar um problema. Qual é o problema desse conteúdo? Ah, professor, não tem problema não, você vai criar. Porque a produção textual do Enem, a redação, ela quer que você crie. Ah, professor, eu vejo que não tem nenhum problema, não. Por exemplo, educação. Aqui no nosso país não tem nenhum problema com a educação. Mas a redação do Enem exige que você crie. Você vai criar. Então, você cria um problema e, na conclusão, você vai dar a solução desse problema. Quem são os agentes? Quais são os meios? Como vai ser colocado em prática? Então, essa é a solução. Você tem que entender toda essa estrutura. Aí, quando o corretor ele lê essa estrutura, que ele leu essa estrutura toda, viu que está dentro do Enem, sim, aí ele vai olhar as 5 competências. Agora, a partir do momento, por isso que tem corretor que, quando está avaliando as redações, ele recebe cerca de 5 mil redações cada corretor para entregar dentro de uma semana. Mas tem redações que é boa de corrigir. Ela não tem estrutura, o corretor dá uma média lá, dá 300, dá 400, dá 250 pontos. De 1.000 pontos, olha a nota baixa que vai ter. Agora, a partir do momento que a redação do candidato ela tem essa estrutura, aí sim, ele já vai ter que olhar com outros olhos.
vai ter que avaliar as competências. Competência 1, competência 2, porque aí ele vai ter que dar uma nota que o aluno merece. Agora, se ele não tem estrutura, ele dá uma média. Por isso que eu chamo a atenção de vocês, gente. Cuidado, cuidado. Respeite a pontuação, saiba usar essa pontuação. E como é que a gente sabe, como é que a gente aprende, professor? É a leitura e você botando em prática o que você aprendeu, escrevendo, fazendo seus textos, produzindo, sempre praticando, porque a prática que é a essência da melhoria, vamos dizer assim. Não é isso? Vamos lá, gente. Aí tem outro vídeo que eu quero. O uso proibido. Como coloquei para vocês o uso correto da vírgula, agora eu quero mostrar a vocês o uso proibido da vírgula, certo? Só um minuto. Só para chamar a atenção para vocês. E o bom, gente, nessa aula a gente entendeu, não foi só o uso, a gente relembrou aqui o que era elipse, o que era zeuma, que se vocês não lembram, já relembraram o que é, e o que é o vocativo, certo? Aí cada aula, sempre a gente vai relembrando outros conteúdos. Deixa eu ver aqui, gente, só passar para vocês, só um minuto. Só um minuto para transmitir para vocês. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo agora, certo? Só um minutinho se vocês estão vendo aí. Vamos lá. Deixa eu passar para vocês. E bora lá para nossa professora de Deus, uso da vírgula. Hoje eu vou trazer para mim. Como é que eu fiz toda essa cena? Eu sou o quê? Eu sou expressiva, cara. Eu sou loucura. Ninguém me segura, não. Beleza, então vamos lá. Vamos conversar agora aqui sobre o uso proibido da vírgula. Tem uma aula que eu mostro para vocês como usar a vírgula, o uso obrigatório dela. E agora eu vou mostrar para vocês as formas que vocês nunca podem praticar, nem na redação, nem na vida, nem para responder. Se cai uma questão sobre vírgula ali na sua prova, você tem que saber isso daqui também. Então, uso proibido da vírgula. Combinado? Primeira coisa, o que eu posso te garantir? Nós não temos tempo a perder, professora. O nosso tempo é escasso, o nosso tempo é uma loucura. Então, eu posso te garantir que você vai relembrar ou aprender agora, no caso, qual é a função da vírgula. Parar com esse negócio que vírgula é respiração, que eu tenho uma síncope toda vez que alguém fala um negócio desse. E aprender as regras de quando nunca utilizar a vírgula. Tudo bem? Então não existe esse negócio. Vou mostrar para vocês a função real da vírgula e vou mostrar para vocês quando nunca utilizar a vírgula em língua portuguesa, beleza? Vamos lá. Nós estamos diante aqui, quando nós falamos de vírgula, coloca aí para mim nos comentários, #tenho medo. Nós estamos diante de um dos maiores, né, mistérios da língua portuguesa, que é o uso da vírgula. Ela e a crase dão as mãos assim e todo mundo fala, para que existe, né, gente? Para quê? Para que alguém falou, não tinha nada para fazer essa pessoa nesse dia? Inventou a tal da vírgula, inventou a tal do aceito grave lá, indicativo de crase. Por que faz esse negócio com a gente? Pois é um dos maiores geradores de dúvidas em língua portuguesa e eu vou mostrar para você que não é nada difícil do jeito que você está pensando, não. Às vezes só foi explicado de um jeito que ficou confuso, mas eu vou mostrar que não tem nada de difícil, combinado? Olha só, vírgula é uma pontuação usada para separar expressões em uma frase, enfatizando e impedindo a ambiguidade. Então, pera lá. Eu uso a vírgula para separar orações, para separar frases. Ela vai enfatizar em algumas situações ou ela vai evitar ambiguidade, ou seja, o duplo sentido. A vírgula ela tem esse poder. Por isso que eu digo que vírgula ela não é uma respiração. Nunca será, nunca foi. Tudo bem? Não é respiração. A vírgula ela é uma exigência sintática e nem sempre vai coincidir com a pausa da sua respiração, meu amor. Cada pessoa respira de um jeito, porque ela é uma exigência sintática. Ou eu tenho que colocar, ou eu nunca posso colocar. A vírgula, ela se torna obrigatória em alguns trechos. Então, você tem que olhar para a vírgula de uma maneira
técnica. E qual que é a parte boa? Técnica, a gente aplica, a gente aprende, a gente aplica. Combinado? Então eu vou mostrar para vocês agora aqui. Quando que você nunca usa vírgula? Se você se depara, às vezes você está escrevendo uma redação ou está respondendo alguma questão de um texto, uma prova, né? Principalmente concurso público e vestibular, gosta bastante de cobrar questões relacionadas à vírgula. E aí, você se depara com um trecho em que eles colocaram uma vírgula, ou você, sem perceber, colocou uma vírgula entre o sujeito e o predicado. Isso é um dos erros mais praticados pelos alunos na redação e que você deve prestar atenção na hora de revisar. Você nunca pode colocar uma vírgula entre sujeito e predicado. Então, eu falo assim, eu gosto muito de estudar. Eu gosto muito de estudar. Se você quer saber se é o sujeito e o predicado, faça a pergunta para o verbo. Então, você fala assim, quem gosta muito de estudar? Eu. Então, aqui nesse meio, nunca poderia haver uma vírgula. Combinado? Certo? Então, o sujeito e predicado não se coloca vírgula. Entre o verbo e os seus complementos, a mesma coisa. Entre o verbo e os complementos do verbo, você não pode separar. Ou seja, entre elementos que estão ali conectados em suas ideias, você não pode colocar a vírgula entre eles, né? Então, eu falo assim, ó, dei o livro a ele. Quem dá algo, mas dá algo a alguém. Você para de maldade que eu te conheço. Olha, sabe, a gente quer dar uma aula séria e as pessoas não te levam a sério, sabe, Rod? Rod, não dá pra mim. Ô, gente, para com isso. Aí você fala o seguinte, quem dá algo, mas dá algo a alguém. Então, é um verbo que pede dois complementos. Ele é um verbo transitivo direto e indireto, certo? Então, aqui eu tenho o objeto direto, claro que não é o objeto de estudo da nossa aula, mas aqui eu tenho o objeto indireto. Então, eu tenho um verbo e os complementos desse verbo. Se eu sentar uma vírgula aqui, ó, tá errado. Eu não posso colocar uma vírgula entre o verbo e os complementos dele. Fica errado, tudo bem? Então, fiquem atentos a isso daqui. Olha sempre quem que é o verbo, quem que são os complementos, quem que é o objeto, se é objeto direto, se é indireto, se tem complemento, se não tá o complemento, onde que está esse complemento, para você não colocar uma vírgula entre eles, combinado? Entre o nome e seus complementos. Assim como você não pode separar o verbo do complemento dele, você também não pode separar um nome do seu complemento. Então, eu falo assim, ó, tenho medo da morte, certo? Quem tem algo. Tem o quê? Medo. Medo de quê? O que está completando o sentido de medo? O complemento nominal, né? Que medo é um nome. E o que está completando o sentido desse nome? Da morte. Eu não posso colocar uma vírgula aqui, ó, entre medo e da morte. Por quê? Porque fica errado. Porque eu não posso separar um verbo do complemento dele, assim como eu não posso separar um complemento do nome dele também. Combinado, gente? Obviamente, aqui eu não estou falando em casos que você tem um aposto no meio da oração, que ele é separado entre vírgulas, não é nada disso. Então, você depois assista a aula de aposto, que você vai entender especificamente o que eu estou falando. Eu estou falando aqui de termos conectados e que você está colocando vírgula entre eles. Isso não pode acontecer de forma alguma, tá? Vou deixar a aula de aposto linkada aqui na descrição do vídeo para você. Olha lá, entre o nome e o seu adjunto adnominal. Então, olha lá, eles moravam em uma casa de madeira. Eu comi bola aqui no meio, né? Eles moravam em uma casa de madeira. Quando eu falo de madeira, eu estou me referindo à casa. Eu não posso colocar entre casa e o de madeira, que é o adjunto, tudo bem? Eu não posso colocar uma vírgula. Vocês estão entendendo? O adjunto adnominal é aquilo que faz referência. Não sei o que é adjunto adnominal. Vou deixar aqui a aula para vocês de adjunto adnominal, porque sou uma pessoa do coração bom, a aula já está pronta para você. Então, olha só. Adjunto adnominal é aquilo que fica junto do nome, que faz referência ao nome, tudo bem? Adjunto adnominal do nome, adjunto adverbial do verbo. Então, ó, eu não posso separar o adjunto adnominal do nome dele. Então, se eu tenho o nome casa e de madeira faz referência a casa, eu não posso colocar uma vírgula entre esses dois termos. Combinado? Separar orações principais das subordinadas, seja ela adjetiva, substantiva, adverbial, não posso. Então, eu falo assim, ó, todos que pegaram o vírus devem fazer quarentena. Todos que pegaram o vírus devem fazer quarentena. Aqui começa a minha oração subordinada. Eu fui lá e coloquei uma vírgula entre a oração subordinada. Não posso. Tudo bem? Eu não posso separar uma da outra. Eu não posso deixar uma oração para um lado, um termo para um lado e o complemento desse termo para o outro. Deu para entender, gente? Combinado? Tranquilo? Não é difícil, né? Não é difícil. O que eu vou dar de último recado para você? Presta atenção.
Vocês viram, né, gente? A importância e o uso proibido da vírgula. Então quer dizer o quê? Nem sempre a gente pode usar vírgula. Porque o que eu analiso, às vezes, nos textos que eu recebo, ou tem falta da vírgula, ou tem o uso excessivo da vírgula. Então, vocês têm que ter muito cuidado, muito mesmo, eu digo, muito cuidado com esse uso excessivo, porque se você não coloca vírgula, está errado, e se você coloca muita vírgula também, sem necessidade, está errado também. Aí, qual é a dica de vocês? Professor, ainda eu preciso estudar muito, que eu ainda tenho uma grande dificuldade. Vão pesquisar, porque não adianta a gente estar voltando desde o início, tá mostrando o que é uma post, tá mostrando a vocês com a adjunta adnominal, tá mostrando a vocês o que é o sujeito, o que é o predicado, o que é predicativo, porque não tem como. Isso são aulas que a gente vem vendo desde o nono, do primeiro, do segundo. O terceiro a gente revisa, o terceiro a gente tira dúvida. Então é bom, se vocês tiverem dúvida, correr atrás. O que a gente faz no terceiro? Tenta responder o maior número de questões para que vocês possam criar essa habilidade e chegar no dia e encontrar a resposta correta, certo? Então vamos lá para a questão. Ainda dá tempo, a gente vai responder uma questãozinha, questão do Enem. Deixa eu transmitir para vocês para a gente debater um pouquinho aqui, certo? Alguma pergunta, gente, quer fazer? Alguma pergunta? Gente, oi. Tem alguém aí? Pode falar, Grazi. Você não sabe não, o nome de algum aplicativo que é bom para estudar para o Enem? Que tem uns assuntos? Olha, Grazi, boa pergunta. Tem uns aplicativos bons mesmo, gratuitos, que dão dicas, dão orientações, explicações dos assuntos que mais caem, resoluções de questões do Enem. Agora, eu não estou lembrado agora o nome desse danado, que até o ano passado eu estava até orientando os alunos que baixassem esse aplicativo, aquele celular que pode, né? Porque aí você estudaria onde você estava, você com ele vendo dicas, tudo é bom mesmo. Agora no momento eu não tenho, mas me cobre isso na próxima aula ou depois, que eu vou ver o nomezinho e te mando, viu? Mas tem alguns aplicativos muito bons e gratuitos, viu, gente? Tá. E para vocês é bom mesmo vocês correrem atrás, pega todo o recurso e vocês aproveitarem enquanto vocês têm essa disponibilidade assim de internet, tudo para estudar, gente. Porque o Enem está aí, e o Enem, quando ele vem lá, ele vem com tudo. Não vai perguntar ao aluno, e o aluno se preparou? Se não se preparou, deixa para lá, depois você faz. Não, ele vai com tudo. Por isso que é interessante vocês estarem na ativa. Vamos responder uma questão para a gente encerrar a nossa aula de hoje, certo? Deixa eu chamar a atenção de vocês. Sempre eu procuro fazer uma revisãozinha, né? E a gente continuar as nossas questões. Pronto, nós vamos agora falar um pouquinho da questão 117. Olha só, são questões que caíram no Enem, questão que para a gente revisar, para vocês entenderem. Olha só, tem um texto. Aí qual a dica que eu dou a vocês, gente? Leia logo o enunciado. Por quê? É pelo enunciado que a gente vai tentar chegar à resposta. E, na maioria das vezes, você não perde tanto tempo, porque às vezes tem texto que serve só para enrolar a gente. Veja bem. Então, esse aqui ele diz, o relatório, então quer dizer o texto é um relatório. Já vi logo que o texto é um relatório. O relatório traz a assinatura de Graciliano Ramos, na época, prefeito de Palmeira dos Índios, é uma questão de Alagoas, prefeito de Palmeira dos Índios, e é destinado ao governo do estado de Alagoas. De natureza oficial, o texto chama a atenção por contrariar a norma prevista para esse gênero. Qual é o gênero? O gênero que é uma redação do documento oficial, né? Pois o autor, aí ele quer saber o autor o quê? Ele prega sinais de pontuação e excesso. Olha, se a gente fez a revisão de pontuação, já tem que se ligar nessas habilidades. Recorre a termos e expressões em desuso, apresenta-se na primeira pessoa do singular, privilegia o uso de termos técnicos e expressa-se em linguagem mais subjetiva, com forte carga emocional. Gente,
essa questão aqui, ela é pura compreensão de texto. Você vai compreender o texto para poder você chegar à resposta. Então, você tem que estar ligado em tudo, na pontuação, no sentido do texto, se ele está usando palavras difíceis, se ele não está, para a gente chegar a essa resposta. Então, essa questão não é uma questão difícil, não é uma questão fácil, ela é mediana. Ela requer compreensão. É como eu falo, para a gente ter a melhor compreensão do texto, a gente tem que ler muito, refletir muito no texto. E essa questão é a questão clássica. Veja bem, então vamos lá tentar encontrar a resposta, lendo o texto. Excelentíssimo senhor governador, trago a vossa senhoria um resumo dos trabalhos realizados pela Prefeitura de Palmeira dos Índios em 1928. Beleza. A administração, ele bota 3 pontos, né, para começar uma redação oficial, que é um relatóriozinho. Administração. Relativamente à quantia orçada, os telegramas custaram pouco. De ordinário, vai para eles dinheiro considerável. Não há vereda aberta pelos matutos que prefeitura do interior não ponha no arame, proclamando que a coisa foi feita por ela. Comunica-se as datas históricas ao governo do estado, que não precisa disso. Todos os acontecimentos políticos são badalados, porque se derrubou a Bastilha. Um telegrama, porque se deitou pedra na rua. Um telegrama, porque o deputado F esticou a canela. Um telegrama. Palmeira dos Índios, 10 de janeiro de 1929, Graciliano Ramos. Aí eu pergunto a vocês, gente, e aí? O que foi que quis dizer esse texto? E aí, gente? O que foi que quis dizer esse texto? Esse texto teve uma linguagem clara, ou ele deixou a palavra no ar, ele deixou o sentido no ar, ou ele explicou o que ele queria. E aí? Essa é a primeira compreensão que a gente faz do texto. Me diga aí vocês. Vocês entenderam esse texto? Não. Não, né? Não, pela cara, ele não disse coisa com coisa. Então, pela compreensão do texto, no geral, ele não disse coisa com coisa. Agora, de pontuação, está correto. Ele expôs bem a pontuação. Não usou palavras técnicas, não. Ele não disse coisa com coisa. É o texto. A compreensão do texto foi essa. Aí eu vou para o enunciado de novo. Então, o relatório traz a assinatura de Graciliano Ramos. Beleza. Na época, prefeito de Palmeira dos Índios. E é destinado ao governo do estado de Alagoas, certo? De natureza oficial. Então, texto oficial. O texto chama a atenção por contrariar a norma prevista para esse gênero, pois o autor, eu entendi que o texto ele não falou coisa com coisa, então vamos lá. Pois o autor emprega sinais de pontuações em excesso, não. Aí não tem sinais de pontuação em excesso, não, porque o texto aqui ele está bem estruturado, mas só que ele não tem uma compreensão, ele não passa uma linguagem aberta, uma linguagem que a gente entenda. Então, essa daqui está fora. Então, aqui ele está mais para a linguagem do texto. É o que eu entendi. Então, veja bem. Já a letra B, ele recorre a termos e expressões em desuso. Não tem palavras que não se usam mais no dia a dia. Também essa aí eu corto. Letra C. Apresenta-se na primeira pessoa do singular para conotar. Aí, o que é conotar? O que é conotar, gente? São palavras metafóricas, ou melhor, palavras mentirosas. Não tem isso no nosso texto, palavras inventadas, não vamos dizer. Que são todas palavras denotativas do dicionário. Então, eu já tive também, olha só, 3 alternativas eu já eliminei. Então, a chance de errar já se tornou mínima. Então, a chance de acertar é maior. Vamos lá para a letra D. Privilegia, olha só, então, só por causa dessa palavra aqui, eu já sei que ele não está privilegiando nada. Uso técnico, não, porque não tem uso técnico. Então, essa daqui também eu já elimino só de cara. Então, qual é a provável alternativa correta? Expressa-se uma linguagem mais subjetiva. O que é subjetiva, gente? Uma linguagem dele. Então, não é uma linguagem comum para todo mundo, uma linguagem de conhecimento dele, subjetivo. Quando eu digo, um pensamento subjetivo, quer dizer o quê? Que eu tenho um pensamento, você tem outro. Então, é isso. Então, é uma linguagem subjetiva, porque praticamente só vai entender ele, que é a linguagem dele, com forte carga emocional.
Então, a alternativa mais provável, a alternativa é. Tá vendo, gente? Entender a essência da coisa, quando a gente faz a análise do texto, a gente compreende o que o texto nos está falando, fica fácil da gente encontrar a resposta. Essa questão não é nem fácil, nem difícil, ela é mediana. Agora, isso a gente tem que ter o hábito da leitura para a gente entender o contexto. Quando a gente entende o contexto, fica fácil. Como estou mostrando vocês. A gente lê o enunciado e fica eliminando aquelas questões que não tem nada a ver. Aí fica mais fácil da gente errar. Beleza, gente? Então, a gente está chegando mais no final da nossa aula. Alguma pergunta vocês têm que me fazer? Pessoal, estamos chegando no final da nossa aula de hoje.